Em Esparta, por volta do século IV a.C., quando nascia um bebê em famílias importantes, pelas leis da época, o pai era obrigado a levar a criança, ainda bem pequena, para que fosse apresentada e examinada por uma comissão oficial, formada por anciões, que se reunia para conhecer o novo cidadão. O local onde ocorria a reunião era desconhecido, e os anciões anotavam todos os dados que identificavam a criança. Se ela fosse forte e saudável, era devolvida aos pais para que ficasse com ela até por volta dos 7 anos, quando o Estado tomava para si a tarefa de educá-la e transformá-la em um guerreiro. Quando a criança parecia franzina e feia, esses mesmos anciões ficavam com a criança e levavam ao abismo, em uma cadeia de montanhas próximo a Esparta. E lá a criança era lançada e acabando por encontrar a morte. Na antiguidade, as pessoas que nasciam diferentes, tanto com deficiência física ou mental, não eram tratadas como seres humanos, e lá eles eram mortos ou deixados para morrer. Depois do cristianismo, elas pararam de ser mortas, mas eram abandonadas e a maioria viviam como pedintes e mendigos. Na Idade Média, as crianças tinham uma sobrevivência incerta, pois faltavam cuidados e tecnologia, havendo altos índices de mortalidade devido à ausência de um tratamento diferenciado para a infância. Nessa trajetória, as pessoas com necessidades educativas especiais, ou seja, as pessoas portadoras de deficiências, foram marcadas pela exclusão, pois elas não eram consideradas pertencentes à maioria da sociedade. Eram abandonadas ou mortas. Depois, iniciou-se o atendimento em instituições especializadas, sendo assim uma prática segregativa. Em seguida, passou-se à prática da inclusão social. As referências sobre a educação especial consideram o século XVIII como um marco definitivo no esforço que a sociedade moderna encaminhará no sentido de proporcionar educação especializada compatível com as necessidades educacionais especiais do aluno. As primeiras escolas públicas destinadas à pessoa surda foi criada por Deleuze. Essas escolas se difundiram pela Europa. As condições das pessoas com deficiência é um terreno fértil para o preconceito em razão de um distanciamento em relação aos padrões físicos e intelectuais, que se definem em função do que considera ausência, falta ou impossibilidade, sendo baseada apenas em um aspecto ou atributo da pessoa, tornando a indiferença uma exceção. O indivíduo que apresenta alguma deficiência é, em muitos casos, exposto a situações de agressões e violências, geradas basicamente pelo preconceito. Neste contexto, persiste a ideia de que essas pessoas seriam anormais ou limitadas, fato que inclusive faz com que o deficiente tenha dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Além disso, existem relatos mostrando na escola a existência de práticas discriminatórias, como o bullying. Enquanto isso, no Brasil, tivemos a Constituição de 1824, que previa educação para todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, por ser uma Constituição de educação colonial, era de fato excludente e não considerava escravos como cidadãos. Já em 1961, a educação inclusiva ganhou espaço legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 4024, onde no capítulo 3 reservaram-se os artigos 88 e 89 para a educação do portador de deficiência. Artigo 88. A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no Sistema Geral de Ensino, a fim de integrá-lo à comunidade. Artigo 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais receberá dos poderes políticos tratamento especial mediante bolsa de estudos, empréstimos e subvenções.
A partir da década de 70, as escolas começaram a aceitar as pessoas com necessidades especiais em salas comuns. Porém, como não tinha uma educação e um método de ensino voltado para eles, os alunos especiais tinham que se adequar ao método tradicional, o que dificultava o aprendizado. Já em 1971, veio a segunda Lei de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil, que foi feita durante o período da ditadura militar e substituiu a anterior, afirmando que pessoas com deficiências físicas ou mentais que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular da matrícula ou superdotados deverão receber um tratamento especial. No ano de 1988, tivemos a Constituição, onde nos artigos 205 e 206 afirmam-se respectivamente que a educação é um direito de todos e garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu exercício de cidadania e a qualificação para o trabalho, além de garantir a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Em 1989, a Lei 7.853 dispõe sobre o apoio de pessoas com deficiência, sua integração social e afirma que o poder público deve se responsabilizar pela matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares, de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Ou seja, apesar de estarmos caminhando para uma educação inclusiva, essa lei excluía uma grande parcela das crianças ao sugerir que elas não eram capazes de se relacionar socialmente e, consequentemente, de aprender. Um ano depois, em 1990, tivemos uma nova lei, mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei nº 8.069 garante, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência, o trabalho protegido ao adolescente com deficiência e a prioridade no atendimento, além de políticas públicas de prevenção e proteção para familiares com crianças e adolescentes nessa condição, também são garantidos por essa lei. Então, esses foram os grandes marcos de uma batalha travada em prol da educação inclusiva no Brasil, que antecedem a Declaração de Salamanca em 1994. A Declaração de Salamanca é um documento que surgiu a partir da Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades Especiais. Acesso e qualidade, estruturada com base na Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Os fundamentos para a organização da conferência foram: garantir que cada criança, inclusive as que possuem necessidades especiais, tenham acesso às oportunidades educacionais. Trabalhar de forma a assegurar que essas oportunidades representem uma educação de qualidade. As principais razões para a execução dessa conferência foram as seguintes: apresentar um novo olhar em relação às dificuldades de aprendizagem e deficiência e sobre a relação entre garantir uma educação especial e a reforma geral da escola, os desenvolvimentos recentes de oferta para crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. Pontuar os avanços e experiências significativas em áreas-chave, tais como legislação, currículo, pedagogia, organização escolar, educação de professores e participação da comunidade. Promover um fórum para compartilhar experiências nos planos internacional, regional e bilateral, e uma oportunidade para negociar a colaboração em andamento. A conferência foi realizada entre 7 e 10 de junho de 1994, no Palácio, na cidade de Salamanca, na Espanha. A iniciativa de organização da conferência partiu da Espanha e teve a participação de Princesa Helena, presidente da Câmara de Deputados e governador de Salamanca, ministro da Educação da Espanha, representante do diretor-geral da Unesco, 25 organizações internacionais e representantes de 92 governos, quais podemos citar Canadá, Estados Unidos, China, França e Brasil. A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a garantia dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais e com deficiência, ao lado da Convenção de Direitos da Criança, de 1988,
e da Declaração sobre a Educação para Todos de 1990. Ela refere-se à inclusão na educação. O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, independentemente de qualquer dificuldade ou diferença que possa ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilo como ritmo diferente de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de currículo apropriado, modificação organizacional, estratégia de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade. Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais devem receber apoio extra que precisarem, para que lhes assegure uma educação efetiva. A Declaração de Salamanca ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, passando além das crianças portadoras de deficiência, como as bem-dotadas, crianças que vivem na rua, crianças de população distante, crianças de minorias linguísticas, culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. As escolas regulares com essa orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras. A escola e os professores devem favorecer a aprendizagem e não esperar que o aluno se ajuste à escola. Uma pedagogia centrada na criança é válida para todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade. As escolas que centralizam o ensino na criança são base para a construção de uma sociedade que respeita tanto a dignidade quanto as diferenças de todos os seres humanos e possibilita a todos condições de aprendizagem mais adequadas às necessidades de cada um. Após a Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1998 e a Declaração sobre a Educação para Todos de 1990, não só o Brasil, mas os outros países que participaram do movimento de Salamanca tiveram total influência na educação, reinventando então um novo interesse sobre a educação especial no Brasil e no mundo, deixando a educação especial em evidência, não mais como segundo plano, nem nas mãos de instituições filantrópicas ou religiosas, como havia acontecendo há anos. Através disso, tivemos um norte, com referências de organização no sistema de ensino, resgatando a responsabilidade total do Estado, a autonomia da educação especial. Organizando um documento que oferece ideias de procedimentos padrões, referências e princípios para a educação com uma equalização de oportunidades na educação inclusiva. Criando um novo pensar em educação especial, toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Aquele com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deverá acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, tendo uma educação de qualidade, professores preparados para não criar um ambiente com preconceitos. Atualmente no Brasil, 26 anos depois da Declaração de Salamanca, que foi recusada pelo governo federal os direitos da inclusão do portador de necessidades especiais, no Palácio do Planalto, levantando o que é chamada de nova Política Nacional da Educação Especial. Mesmo sendo uma prioridade da pauta educacional brasileira, é desconsiderada a lei prevista como dever para todos uma educação inclusiva, tanto nas redes públicas quanto privadas. A ideia que se acende diante do decreto apresentado é que se tenha atendimento separado aos demais alunos, distanciando do convívio sadio com as outras crianças, o que é perigoso para uma sociedade que inclui e entende como todos iguais. Não superamos as práticas separalistas, já antes aplicadas no nosso país.